Olá! Hoje vou apresentar um tema fundamental para entender o funcionamento da Câmara dos Deputados: o papel das comissões no processo legislativo. Muitas vezes enxergamos o plenário como o palco central das decisões, mas é nas comissões que os projetos de lei ganham forma, onde a técnica se alia à política e onde se constrói a legitimidade das decisões. Nosso objetivo é mostrar como esses espaços são estratégicos, permitindo debates aprofundados, análises qualificadas e consensos que sustentam o trabalho legislativo. Para compreendermos o papel das comissões, precisamos primeiro olhar para a estrutura maior do Poder Legislativo Federal. Ele é composto pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e pelo Congresso Nacional. Cada uma dessas instâncias exerce funções específicas que, juntas, dão forma ao nosso processo legislativo. A Câmara dos Deputados representa o povo brasileiro de maneira proporcional à população dos estados. Isso significa que quanto mais populoso é um estado, maior é o número de deputados que ele elege. Por isso, a Câmara é considerada a casa mais próxima das demandas imediatas da sociedade, lidando diretamente com os temas que afetam a vida cotidiana dos cidadãos. O Senado Federal, por sua vez, representa a federação de maneira igualitária. Cada estado, independentemente do seu tamanho ou população, elege 3 senadores. Essa estrutura garante o equilíbrio entre os estados e fortalece o pacto federativo. O Senado funciona como contrapeso à Câmara, zelando pela harmonia entre os entes federados. Já o Congresso Nacional é formado pela união das duas casas em sessões conjuntas. É nesse espaço que se tratam temas de caráter nacional, como a apreciação de vetos presidenciais, a análise das leis orçamentárias e outras matérias que exigem a deliberação dos deputados e senadores de forma conjunta. Dentro dessa organização, as comissões assumem um papel estratégico. Elas cumprem 2 funções essenciais: a normativa e a fiscalizatória. A função normativa é aquela em que as comissões analisam, discutem e deliberam sobre projetos de lei, propostas de emenda à Constituição e outras proposições legislativas. Já a função fiscalizatória se refere ao acompanhamento dos atos do Poder Executivo, seja pela convocação de ministros, pela solicitação de informações ou pela realização de audiências públicas. Essas funções tornam as comissões fundamentais para o bom funcionamento do legislativo. De um lado, elas garantem a qualidade técnica das leis, permitindo um debate mais profundo e especializado. De outro, exercem o papel de vigilância, assegurando que o executivo seja permanentemente monitorado pelo parlamento. Outro ponto fundamental é o princípio da proporcionalidade partidária. A composição das comissões deve refletir a correlação de forças existente no plenário da Câmara. Isso significa que partidos ou blocos com maior número de cadeiras no plenário também terão mais vagas nas comissões. Esse mecanismo garante representatividade e legitimidade, pois assegura que o peso político concedido pelas urnas esteja refletido nos espaços de decisão. Nas comissões, portanto, todas as forças políticas participam dos debates, de acordo com a sua expressão parlamentar. Isso cria um ambiente plural, no qual diferentes visões se encontram e se confrontam, mas sempre respeitando o equilíbrio definido pela vontade popular. Quando observamos a Câmara, o Senado e o Congresso Nacional, percebemos que as comissões não são apenas órgãos auxiliares, mas instâncias decisivas do processo legislativo. São nelas que a técnica e a política se aliam, que a representatividade se concretiza e que o parlamento exerce plenamente sua missão de legislar e fiscalizar em nome do povo brasileiro. As comissões da Câmara dos Deputados se organizam em diferentes tipos, cada um com funções próprias e complementares, formando um verdadeiro sistema que dá sustentação ao processo legislativo. Entre elas, as comissões permanentes ocupam lugar central. São órgãos estáveis, que funcionam de forma contínua ao longo da legislatura, independentemente das matérias que lhes sejam atribuídas. A cada legislatura, elas são recompostas, mas sua existência não depende da criação de novas demandas, pois foram concebidas justamente para tratar de temas específicos, como saúde, educação, agricultura, relações exteriores e tantas outras áreas. Essa permanência permite a especialização dos parlamentares que nelas atuam, garantindo debates mais profundos,
análise técnica consistente e maior capacidade de diálogo com a sociedade civil organizada. Em muitos casos, as comissões permanentes têm poder conclusivo, o que significa que determinadas proposições podem ser aprovadas nelas sem a necessidade de apreciação pelo plenário, salvo se houver recurso. Isso evidencia a importância e a força dessas instâncias, que muitas vezes representam um verdadeiro espaço de decisão. Além das permanentes, existem as comissões temporárias, criadas para lidar com situações específicas ou para analisar matérias que exigem atenção diferenciada. São temporárias porque se extinguem assim que cumprem o objetivo para o qual foram constituídas. As comissões especiais são um exemplo clássico. Formadas para apreciar propostas de emenda à Constituição ou projetos de códigos, elas reúnem parlamentares de diferentes áreas para dar parecer em temas de grande complexidade. As comissões parlamentares de inquérito, as conhecidas CPIs, também são temporárias e, talvez, as mais visíveis para a opinião pública. Criadas para investigar fatos determinados, possuem poderes semelhantes aos de autoridades judiciais, podendo convocar testemunhas, requisitar documentos e apurar responsabilidades. Ao final, produzem relatórios que podem ter forte repercussão política e institucional. Há ainda as comissões externas, que acompanham eventos ou situações fora do parlamento, como crises humanitárias, desastres ambientais ou visitas técnicas, reforçando o papel fiscalizador e representativo do legislativo. Outro tipo relevante são as comissões mistas, compostas por deputados e senadores. Elas têm o mérito de integrar as duas casas do Congresso Nacional em torno de temas de interesse comum. O maior exemplo é a Comissão Mista de Orçamento, responsável pela análise das peças orçamentárias que regem a vida financeira do Estado, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Essa comissão é estratégica, pois sem a sua atuação não há como garantir a execução das políticas públicas, já que o orçamento é a espinha dorsal de qualquer ação governamental. É nela que se discutem prioridades, se ajustam metas fiscais e se define, em última instância, a forma como os recursos da União serão aplicados. Também é importante mencionar os grupos de trabalho e as subcomissões. Embora não tenham a visibilidade das outras, exercem um papel essencial de apoio e aprofundamento técnico. Os grupos de trabalho podem ser criados para tratar de temas urgentes ou de grande complexidade, funcionando de maneira mais ágil e com prazo definido. Já as subcomissões são desdobramentos das comissões permanentes, formadas para dividir responsabilidades e permitir que determinados assuntos recebam atenção detalhada. Ambas são fundamentais para ampliar a capacidade de resposta do legislativo e dar suporte ao trabalho dos parlamentares. Ao observar essa diversidade, fica claro que a tipologia das comissões não é apenas uma questão de organização interna, mas sim uma engrenagem fundamental para o equilíbrio entre continuidade, especialização, flexibilidade e integração. As comissões permanentes asseguram análise constante das principais áreas temáticas. As temporárias oferecem flexibilidade para enfrentar investigações ou matérias complexas. As mistas unem as duas casas em decisões estratégicas, como as relacionadas ao orçamento, e os grupos de trabalho e subcomissões ampliam a capacidade técnica e agilidade da casa. Essa estrutura garante que o processo legislativo não seja apenas uma sucessão de votações no plenário, mas um trabalho profundo de estudo, negociação e fiscalização. É dentro das comissões que a técnica se encontra com a política, que os debates se tornam mais especializados e que a pluralidade das forças partidárias encontra espaço para se manifestar. Ao compreender essa tipologia, conseguimos perceber a grandeza do papel das comissões. Elas são o alicerce sobre o qual se constrói a legitimidade, a eficiência e a representatividade do parlamento brasileiro. O processo legislativo dentro das comissões é estruturado em fases muito bem definidas, e compreender cada uma delas é fundamental para perceber como se constrói uma lei dentro da Câmara dos Deputados. A primeira fase é a distribuição da proposição às comissões competentes. Sempre que uma proposta legislativa é apresentada, seja um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição, uma medida provisória ou qualquer outro tipo de proposição, a mesa diretora faz a análise inicial e determina para quais comissões ela deve ser enviada. Essa distribuição não é aleatória.
Ela obedece a critérios regimentais que definem quais comissões têm competência sobre determinado tema. Se, por exemplo, a proposição trata de questões ambientais, é natural que vá para a Comissão de Meio Ambiente. Se trata de orçamento, segue para a Comissão de Finanças ou para a Comissão Mista de Orçamento. Essa etapa é crucial porque define onde o debate se aprofundará. Em seguida, temos a designação do relator. O relator é o deputado responsável por examinar a matéria com mais profundidade, ouvir especialistas, dialogar com a sociedade e, ao final, elaborar um parecer. Esse papel é de extrema importância porque o relator se torna, em certo sentido, a voz técnica e política que apresenta à comissão uma proposta de encaminhamento. O parecer pode ser favorável, contrário ou até sugerir modificações no texto original. É nesse momento que se materializa a responsabilidade individual de um parlamentar diante de uma proposição. A terceira fase é a discussão e a votação em reuniões deliberativas. Com o parecer já elaborado, os membros da comissão se reúnem para debater o texto. Esse espaço é fundamental porque permite que os parlamentares expressem suas opiniões, tragam argumentos, proponham ajustes e, muitas vezes, façam negociações políticas. A discussão pode ser longa, sobretudo em matérias polêmicas, mas é nesse diálogo que se constrói a legitimidade da decisão. Após a fase de debates, ocorre a votação, na qual os membros da comissão decidem se aprovam ou rejeitam o parecer do relator. A quarta fase é a do parecer conclusivo ou encaminhamento ao plenário. Algumas comissões possuem poder conclusivo, o que significa que a decisão tomada nelas pode encerrar a tramitação da matéria dentro da Câmara, sem necessidade de votação no plenário. Isso confere agilidade ao processo legislativo, mas ao mesmo tempo exige responsabilidade ainda maior por parte dos deputados que integram essas comissões. No entanto, quando o tema exige apreciação mais ampla, ou quando o parecer não é conclusivo, a proposição segue para o plenário, onde será submetida ao debate de todos os parlamentares. Por fim, temos a possibilidade de recursos contra decisões conclusivas. O regimento interno prevê que, se um número mínimo de deputados assim o solicitar, uma matéria aprovada conclusivamente por uma comissão pode ser levada ao plenário para apreciação. Esse mecanismo é importante porque assegura que nenhuma decisão fique restrita apenas ao âmbito das comissões se houver interesse político de ampliá-la para o conjunto dos parlamentares. Portanto, essas fases, distribuição da proposição, designação do relator, discussão e votação, parecer conclusivo ou encaminhamento ao plenário e possibilidade de recurso, estruturam o caminho que uma proposição percorre dentro das comissões. Cada uma delas cumpre uma função específica. A distribuição garante análise técnica adequada, a designação do relator concentra responsabilidade e estudo aprofundado, a discussão e votação democratizam o processo e permitem a manifestação de diferentes partidos e correntes de opinião. O parecer conclusivo ou o encaminhamento ao plenário asseguram que a decisão seja legítima, e os recursos funcionam como uma válvula de proteção da vontade da minoria. Essas etapas revelam que o trabalho nas comissões não é apenas burocrático, mas sim o verdadeiro alicerce da atividade legislativa. É nelas que o parlamento examina o mérito das propostas, confere qualidade técnica aos textos e constrói consensos que muitas vezes determinam o destino das políticas públicas no Brasil. Assim, quando falamos em processo legislativo nas comissões, falamos do espaço onde a democracia se materializa de forma concreta, com debate, responsabilidade e representatividade. Quando falamos sobre os tipos de proposições analisadas pelas comissões da Câmara dos Deputados, estamos tratando da variedade de instrumentos legislativos que dão forma às decisões políticas e jurídicas do nosso país. Cada tipo de proposição possui características próprias, exigências específicas e efeitos distintos na ordem constitucional e legal. Entender essa diversidade é compreender, em profundidade, como o legislativo atua para responder às demandas da sociedade, equilibrar os poderes do Estado e garantir a continuidade das instituições democráticas. Um dos instrumentos de maior relevância são as propostas de emenda à Constituição, as chamadas PECs. Elas têm a função de modificar o texto da Constituição Federal, seja para incluir novos direitos, alterar a organização do Estado ou adequar dispositivos constitucionais às transformações da sociedade.
Por se tratar da nossa lei maior, qualquer mudança exige um rito mais rigoroso e mais difícil de ser concluído. Para ser aprovada, uma PEC precisa ser analisada por uma comissão especial, depois discutida e votada em 2 turnos no plenário da Câmara e, posteriormente, no Senado Federal, também em 2 turnos, sempre com quórum qualificado de 3/5 dos parlamentares. Esse alto grau de exigência não é por acaso. Ele serve para proteger a estabilidade constitucional, evitando alterações precipitadas e garantindo que só se mudem dispositivos fundamentais quando houver um consenso político robusto. Nas comissões, a análise de uma PEC exige atenção redobrada, pois é nesse momento que se discutem os impactos jurídicos e sociais da mudança proposta, ouvindo especialistas, dialogando com diferentes setores e preparando o terreno para a decisão do plenário. Além das PECs, temos os projetos de lei, que podem ser ordinários ou complementares. Os projetos de lei ordinária são os mais comuns e tratam de temas variados do cotidiano legislativo, desde direitos trabalhistas até regras de trânsito, passando por questões de saúde, educação, segurança pública e economia. Sua aprovação exige maioria simples dos votos, o que significa que, estando presente a maioria absoluta dos deputados, basta a maioria dos votos válidos para que o projeto avance. Já os projetos de lei complementar são reservados a matérias mais sensíveis, que demandam um quórum qualificado de maioria absoluta para sua aprovação. Exemplos incluem normas gerais de direito tributário, organização da administração pública e outros temas estruturantes. A diferença entre lei ordinária e lei complementar não é apenas técnica, mas reflete o peso político e jurídico de cada proposição. Nas comissões, os projetos de lei são analisados quanto ao mérito, à constitucionalidade e à adequação orçamentária, passando por comissões temáticas específicas e pela Comissão de Constituição e Justiça. Muitas vezes, é nesse espaço que os projetos ganham sua forma final, pois é ali que se discutem as emendas apresentadas e se negociam ajustes para garantir maior apoio no plenário. Outro instrumento importante são as medidas provisórias. Diferentemente das PECs e dos projetos de lei, elas nascem do Poder Executivo, em situações de urgência e relevância, com força de lei imediata. No entanto, para que se mantenham em vigor, precisam ser analisadas pelo Congresso Nacional em prazo determinado. Caso não sejam votadas dentro do tempo previsto, perdem sua eficácia. As medidas provisórias têm impacto imediato, mas sua análise nas comissões é essencial para avaliar se a urgência alegada pelo Executivo se justifica e se o conteúdo da medida respeita os limites constitucionais. Muitas vezes, a comissão mista que as aprecia é palco de intensos debates, porque as medidas provisórias tocam em temas sensíveis, afetam diretamente a sociedade, em alguns casos, podem modificar regras de maneira profunda e repentina. As comissões também analisam indicações, requerimentos e representações. Embora esses instrumentos não tenham o mesmo peso de uma PEC ou de um projeto de lei, são mecanismos relevantes de atuação parlamentar. As indicações são sugestões formais feitas por deputados ao Poder Executivo ou a outros órgãos, apontando a necessidade de adotar medidas administrativas ou políticas públicas. Os requerimentos são pedidos formais, que podem envolver solicitação de informações a ministros de Estado, convocação de autoridades, realização de audiências públicas ou mesmo a tramitação de matérias em regime de urgência. Já as representações podem ser usadas, por exemplo, para questionar atos que envolvam o decoro parlamentar ou para provocar a análise de determinadas situações pelo Conselho de Ética. Ainda que não criem leis diretamente, esses instrumentos desempenham papel fundamental no processo de fiscalização e na articulação política. Outro tipo relevante de proposição são as propostas de fiscalização e controle. Elas são a expressão mais clara da função fiscalizatória do Poder Legislativo. Por meio delas, os deputados podem determinar auditorias, fiscalizações de obras públicas, acompanhamento de políticas governamentais e análise de contratos e programas executados pelo Poder Executivo. Esse tipo de proposição reforça a ideia de que o parlamento não se limita a legislar, mas também vigia e controla a aplicação dos recursos públicos e a execução das políticas estatais. As comissões são um espaço privilegiado para essa análise, pois contam com estrutura técnica de consultorias, corpo de especialistas e possibilidade de diálogo direto com órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União. Quando analisamos o conjunto desses instrumentos, PECs, projetos de lei,
medidas provisórias, indicações, requerimentos, representações e propostas de fiscalização e controle. Percebemos a complexidade do processo legislativo e a responsabilidade das comissões. É nelas que se constrói a base técnica e política para que cada uma dessas proposições avance. Muitas vezes, é nas comissões que se decide o destino de uma proposta, pois é ali que se verifica sua constitucionalidade, a sua adequação orçamentária e a sua pertinência com as demandas sociais. A diversidade de proposições analisadas também demonstra a amplitude do papel da Câmara dos Deputados. Não se trata apenas de aprovar leis, mas de modificar a Constituição quando necessário, de controlar os atos do Executivo, de fiscalizar a aplicação do orçamento, de sugerir políticas públicas e de garantir que a administração pública atue dentro da legalidade. Tudo isso passa pelas comissões, que funcionam como filtro de qualidade e instância de legitimação democrática. Portanto, compreender os tipos de proposições analisadas é compreender a multiplicidade de instrumentos que sustentam a democracia brasileira. Cada proposição carrega consigo um peso distinto, mas todas se complementam dentro do processo legislativo. As PECs garantem a possibilidade de atualização constitucional. Os projetos de lei regulam a vida cotidiana da sociedade. As medidas provisórias asseguram respostas rápidas em situações urgentes. As indicações e requerimentos ampliam o diálogo e a fiscalização. E as propostas de fiscalização e controle asseguram que os recursos públicos sejam usados de forma correta. Essa riqueza de instrumentos mostra que o Parlamento é, ao mesmo tempo, criador de normas, guardião da Constituição e fiscal do Executivo. E são as comissões que dão corpo a esse trabalho, analisando, discutindo, ajustando e legitimando cada uma dessas proposições, sempre à luz do interesse público e da pluralidade política que caracteriza a democracia brasileira. O funcionamento das comissões parlamentares é regido por um conjunto de procedimentos centrais que garantem ordem, eficiência e legitimidade às suas deliberações. Esses procedimentos não são meras formalidades, mas instrumentos que organizam o debate, asseguram direitos da maioria e da minoria e permitem que as decisões sejam tomadas com clareza e transparência. Um primeiro aspecto fundamental são os prazos regimentais. Cada proposição que chega a uma comissão está submetida a prazos definidos pelo regimento interno, que determinam o tempo máximo para a apresentação de emendas, a elaboração do parecer do relator, a discussão e a votação. Esses prazos funcionam como um calendário que organiza o trabalho, impedindo que matérias fiquem paralisadas indefinidamente e garantindo que o fluxo legislativo tenha continuidade. Se por um lado estabelecem disciplina e previsibilidade, por outro também criam tensões, pois muitas vezes os prazos apertados exigem negociações rápidas, enquanto prazos mais extensos podem ser usados como estratégia de protelação. Saber administrar esses tempos é parte da habilidade política necessária dentro das comissões. Outro ponto essencial é o regime de tramitação das matérias. Uma proposição pode tramitar em regime ordinário, que é o mais comum e segue o curso regular de análise, em regime de prioridade, que acelera sua apreciação em relação às demais, ou em regime de urgência, que confere tramitação ainda mais célere. Cada regime tem implicações práticas. Enquanto o ordinário permite debate mais amplo e pausado, o regime de prioridade garante que a matéria seja analisada antes de outras, e o regime de urgência pode encurtar prazos, suprimir etapas e levar a uma decisão em prazo muito reduzido. Esses regimes, portanto, influenciam diretamente a velocidade do processo legislativo e são frequentemente objeto de disputas políticas. Quando um governo tem interesse em aprovar rapidamente uma medida, busca submetê-la ao regime de urgência. Quando a oposição deseja maior tempo para debater ou obstruir, procura evitar esse enquadramento. Assim, a definição do regime de tramitação não é apenas uma questão regimental, mas também estratégica. Dentro das reuniões, o uso da palavra, o quórum e as votações formam o núcleo do processo decisório. O direito ao uso da palavra assegura que todos os parlamentares possam se manifestar, expressar opiniões, defender emendas e questionar o relator. Esse direito é regulado por regras que estabelecem tempo de fala, ordem de inscrição e possibilidade de apartes. O quórum, por sua vez, garante a legitimidade das decisões, pois estabelece o número mínimo de parlamentares que devem estar presentes para que uma votação seja válida. Sem quórum, não há deliberação legítima.
Já as votações podem assumir diferentes modalidades: simbólica, nominal, eletrônica, dependendo da matéria em exame e da relevância do tema. Esses três elementos, palavra, quórum e voto, formam a essência do debate democrático dentro das comissões, permitindo que as divergências se expressem e que as decisões reflitam a vontade coletiva. A publicidade e a transparência das reuniões representam outro eixo vital. O princípio republicano exige que os trabalhos sejam públicos, de modo que a sociedade possa acompanhar o que está sendo discutido e decidido em seu nome. A divulgação de pautas, atas, registros de votação e transmissão das sessões fortalece a legitimidade do processo e impede que decisões ocorram de forma oculta. Ainda que algumas situações específicas autorizem reuniões reservadas ou secretas, a regra geral é a abertura, porque o parlamento é a casa da democracia e precisa prestar contas de cada passo que dá. Nesse contexto, as audiências públicas surgem como um instrumento fundamental de participação social. Por meio delas, as comissões podem ouvir especialistas, representantes de entidades da sociedade civil, autoridades e cidadãos interessados. Essas audiências ampliam o horizonte do debate parlamentar, trazendo informações técnicas, dados científicos, experiências práticas e visões plurais que enriquecem a análise das proposições. Mais do que um rito formal, a audiência pública é um canal de diálogo entre o legislativo e a sociedade, permitindo que o processo legislativo não se restrinja aos gabinetes e às negociações internas, mas se abra para a contribuição de quem será diretamente impactado pelas decisões. Todos esses procedimentos centrais, prazos, regimes de tramitação, uso da palavra, quórum, votações, publicidade e audiências públicas, formam o esqueleto do trabalho das comissões. São eles que asseguram previsibilidade, legitimidade, transparência e participação. Mas, ao mesmo tempo, são também espaços de disputa, porque cada um desses instrumentos pode ser usado estrategicamente. Um pedido de urgência pode acelerar ou atropelar debates. O controle da palavra pode dar maior ou menor espaço a certas vozes. A verificação de quórum pode ser utilizada como mecanismo de obstrução. E até mesmo a convocação de audiências pode ter caráter técnico ou político, dependendo do objetivo que se pretende alcançar. Portanto, compreender os procedimentos centrais é compreender o funcionamento real da política dentro das comissões. Eles garantem que o processo legislativo ocorra de forma ordenada, mas também revelam a dinâmica de forças que atravessa o parlamento. São normas que estruturam o jogo, mas que também são jogadas pelos atores políticos em busca de seus objetivos. Ao final, o que se percebe é que esses procedimentos não são apenas detalhes burocráticos, mas pilares que sustentam a legitimidade democrática. Sem prazos, haveria paralisia. Sem regimes de tramitação, não haveria equilíbrio entre urgência e reflexão. Sem quórum e voto, não haveria decisão válida. Sem publicidade, não haveria transparência. E sem audiências públicas, não haveria conexão entre o parlamento e a sociedade. Juntos, esses elementos compõem a espinha dorsal do trabalho das comissões, assegurando que o processo legislativo seja, ao mesmo tempo, técnico, político, transparente e participativo. As comissões da Câmara dos Deputados são mais do que órgãos auxiliares do plenário. Elas constituem o centro de gravidade do processo legislativo e sua importância estratégica pode ser percebida em diferentes dimensões, que vão desde a conciliação entre técnica e política até a imagem institucional do parlamento perante a sociedade. Primeiro, é preciso destacar que a política, sozinha, não é suficiente para produzir boas leis. Da mesma forma, a técnica, isolada, não alcança legitimidade política. O que as comissões conseguem realizar é a união desses dois mundos. Quando uma proposição chega para análise, os parlamentares não apenas expõem seus posicionamentos ideológicos ou partidários, mas também se apoiam em relatórios técnicos, estudos de impacto, pareceres de especialistas e informações trazidas por audiências públicas. Esse encontro entre técnica e política é o que dá densidade às decisões. É diferente do que acontece no plenário, onde o tempo é reduzido, os debates são mais gerais e a pressão midiática é muito maior. Nas comissões, há espaço para análise de mérito, para aprofundamento e para ajustes que dão consistência ao texto final.
Essa função de conciliação é estratégica porque assegura que as escolhas políticas estejam ancoradas em bases sólidas, e não apenas em disputas momentâneas. Outro ponto essencial é a filtragem da qualidade legislativa. Uma lei mal redigida, com dispositivos contraditórios ou de difícil aplicação, pode gerar insegurança jurídica, sobrecarregar o judiciário e até comprometer políticas públicas. Por isso, antes de uma proposição chegar ao plenário, ela passa pelo crivo das comissões. É nesse momento que se corrigem falhas, que se eliminam ambiguidades, que se avalia a compatibilidade com a Constituição e que se examinam os impactos financeiros. O processo de filtragem garante que o plenário receba um texto mais amadurecido, poupando tempo, evitando desgastes e assegurando que os debates se concentrem no mérito político e não em detalhes técnicos. Isso não significa que os problemas desapareçam, mas sim que o plenário possa deliberar de forma mais eficiente. As comissões também funcionam como espaço privilegiado de negociação partidária. Em uma casa marcada pela pluralidade de partidos, pela diversidade regional e por interesses muitas vezes conflitantes, é nas comissões que se constroem os acordos que viabilizam a aprovação das matérias. Ali, em um ambiente mais restrito, deputados de diferentes partidos dialogam, ajustam redações, incorporam emendas e buscam conciliar posições divergentes. Muitas vezes, um projeto polêmico só consegue avançar porque antes se construiu um entendimento dentro da comissão. E esse entendimento, depois de consolidado, é levado ao plenário, onde se materializa em votações mais rápidas e menos conflituosas. A comissão é, portanto, uma arena silenciosa, mas decisiva, onde a política se exerce em sua essência, a arte de negociar e construir consensos. Esse papel de articulação é tão relevante que a oposição também encontra nas comissões um espaço estratégico para exercer sua função. É ali que apresenta votos em separado, levanta questões de ordem, solicita audiências públicas e fiscaliza com maior proximidade o andamento das matérias. Diferentemente do plenário, onde o tempo e a visibilidade são limitados, a comissão permite um debate mais detalhado e dá voz até mesmo a grupos parlamentares minoritários. Isso reforça o equilíbrio democrático e evita que apenas a maioria imponha sua vontade sem contestação. A importância estratégica das comissões se reflete também na imagem institucional da Câmara dos Deputados. Uma casa legislativa é permanentemente observada pela sociedade, pela imprensa e pelas demais instituições da República. Quando as comissões funcionam bem, com debates qualificados, participação social e transparência, a percepção pública sobre a Câmara melhora. A população entende que os deputados não apenas discursam, mas também estudam, avaliam e aperfeiçoam propostas com responsabilidade. As audiências públicas, em especial, tornam-se vitrines desse compromisso democrático, pois mostram que o legislativo está disposto a ouvir e incorporar contribuições externas. Por outro lado, quando as comissões são esvaziadas, quando não cumprem prazos ou quando se tornam palco apenas de disputas internas, a imagem da casa se desgasta. Por isso, o fortalecimento das comissões é também o fortalecimento da credibilidade institucional do parlamento. Não se pode esquecer ainda do impacto que as comissões exercem diretamente na vida dos cidadãos. Cada parecer emitido, cada audiência realizada e cada votação conduzida em comissão influencia o rumo das políticas públicas. Muitas vezes, a decisão tomada ali é conclusiva, ou seja, não precisa passar pelo plenário, e já se transforma em norma com força de lei. Isso dá às comissões um poder efetivo de decisão que precisa ser compreendido pela sociedade. Não é apenas o plenário que legisla. As comissões, em muitos casos, legislam de forma direta. Esse dado reforça sua centralidade no processo legislativo e mostra que sua atuação não é apenas preparatória, mas também decisória. Outro aspecto que demonstra a importância das comissões é a capacidade de aproximar o parlamento da sociedade. Quando um tema relevante está em debate, as comissões convocam especialistas, organizações da sociedade civil, representantes de comunidades e cidadãos para participar das discussões. Esse processo de escuta amplia a legitimidade das decisões e garante que a lei reflita não apenas a visão dos parlamentares, mas também o conhecimento técnico e a experiência prática da sociedade. Dessa forma, as comissões se tornam pontes entre o parlamento e a população,
reforçando a noção de que a democracia é construída de forma participativa. Por tudo isso, é possível afirmar que as comissões não são apenas uma etapa do processo legislativo, mas verdadeiros espaços estratégicos de poder. São nelas que a política se concilia com a técnica, que os projetos são depurados, que os acordos são costurados, que a oposição exerce seu papel, que a imagem institucional da Câmara se consolida e que a sociedade é chamada a participar. Sem o bom funcionamento das comissões, o parlamento perderia eficiência, legitimidade e credibilidade. Em última análise, a relevância das comissões é tão grande que podemos dizer que elas representam o coração do legislativo. É nelas que pulsa o debate democrático de forma mais autêntica, é nelas que se constrói a qualidade das leis e é nelas que se define, muitas vezes, o rumo das políticas públicas que afetam milhões de brasileiros. Reconhecer sua importância estratégica é, portanto, reconhecer que sem comissões atuantes, transparentes e respeitadas, a Câmara dos Deputados não conseguiria cumprir sua missão constitucional de legislar e fiscalizar em nome do povo. Os prazos regimentais são fundamentais para o funcionamento das comissões, porque determinam quanto tempo cada proposição pode permanecer em análise e quanto tempo o relator tem para elaborar seu parecer. No regime de urgência, os prazos são muito curtos, 5 sessões para a comissão e 3 para o relator, sem possibilidade de prorrogação. Esse formato existe para garantir decisões rápidas em matérias que não podem esperar. No regime de prioridade, o prazo se estende um pouco mais. A comissão dispõe de 10 sessões e o relator de 5, com possibilidade de prorrogação de até 3 sessões. Já no regime ordinário, que é o mais utilizado, os prazos são bem mais amplos, 40 sessões para a comissão e 20 para o relator, com a possibilidade de prorrogação de até 10 sessões. Quando falamos em emendas apresentadas em plenário, elas seguem os mesmos prazos da proposição principal, correndo de forma conjunta para todas as comissões envolvidas. Algumas regras complementares ajudam a dar equilíbrio. O relator sempre tem metade do prazo da comissão para apresentar seu parecer. Caso ele não apresente, o presidente da comissão pode assumir diretamente a matéria ou designar novo relator, em até 2 dias no caso de prioridade e 5 dias no caso ordinário. Além disso, todos os prazos são reiniciados no início de cada legislatura, evitando que proposições fiquem paradas indefinidamente. Mais do que simples detalhes técnicos, esses prazos garantem a eficiência e a previsibilidade do processo legislativo. Eles impedem a paralisia das matérias, preservam a agilidade quando há urgência, mas também asseguram tempo adequado para o estudo, o diálogo e a construção de pareceres consistentes. Dessa forma, o legislativo consegue equilibrar velocidade com qualidade, assegurando que a produção das leis seja ao mesmo tempo célere, legítima e responsável. As comissões temporárias têm prazos específicos que refletem a natureza do trabalho para o qual foram criadas. No caso das comissões especiais destinadas a analisar propostas de emenda à Constituição, o prazo inicial é de 40 sessões, podendo ser prorrogado por mais 20. Durante os primeiros 10 encontros, é possível apresentar emendas, o que garante aos parlamentares a oportunidade de sugerir ajustes importantes logo no início da tramitação. Quando falamos em comissões especiais formadas para analisar projetos de códigos, os prazos são ainda mais extensos, justamente pela complexidade do tema. Nesses casos, o prazo inicial é de 60 sessões e não há previsão de prorrogação, mas o período para apresentação de emendas é mais amplo, podendo chegar a 20 sessões. Isso dá condições para que o texto seja discutido em profundidade, considerando que um código tem impacto direto em todo o sistema jurídico. Já as comissões parlamentares de inquérito, conhecidas como CPIs, funcionam de maneira diferente. Elas são criadas para investigar fatos determinados e possuem prazo inicial de 120 dias, que pode ser prorrogado por mais 60. Essa duração mais longa se justifica porque a atividade investigativa exige tempo para a coleta de documentos, oitivas, análise de provas e elaboração de relatório final. Esses prazos especiais demonstram como o regimento procura equilibrar o tempo necessário para uma análise cuidadosa com a necessidade de dar andamento às matérias. Eles evitam que trabalhos tão relevantes se arrastem indefinidamente, mas também asseguram que temas de grande complexidade, como emendas constitucionais, códigos e investigações, recebam a atenção e o rigor que exigem.
Dessa forma, o Parlamento consegue manter a seriedade do processo legislativo e, ao mesmo tempo, garantir eficiência e legitimidade em suas decisões. Chegando ao final desta apresentação, é importante reforçar uma ideia central que atravessou todos os pontos que discutimos. As comissões são o coração do processo legislativo. É nelas que o debate se torna mais profundo, que a técnica se alia à política, que os projetos ganham consistência e que a democracia se materializa de forma concreta. Sem comissões ativas e valorizadas, a Câmara dos Deputados perderia sua capacidade de produzir leis de qualidade e de exercer plenamente a fiscalização do Poder Executivo. A proposta que deixo aqui é clara. Precisamos valorizar as comissões como instâncias decisivas, reconhecendo nelas não apenas um espaço de passagem, mas um espaço de decisão. Esse reconhecimento envolve fortalecer seus mecanismos de funcionamento, dar visibilidade ao trabalho realizado e assegurar que o país compreenda que o verdadeiro exercício do mandato parlamentar acontece, em grande parte, nessas arenas de discussão e negociação. Encerrar com esse foco significa reafirmar a importância da eficiência, da legitimidade e da transparência da atividade parlamentar. Eficiência para que os prazos e procedimentos sejam respeitados, garantindo um processo célere e produtivo. Legitimidade para que cada decisão reflita a proporcionalidade política e a pluralidade da sociedade. E transparência para que a população possa acompanhar, participar e confiar no trabalho realizado em seu nome. Portanto, ao pensarmos em fortalecer a democracia e tornar o legislativo mais próximo dos cidadãos, é indispensável colocar as comissões no centro dessa estratégia. Porque é ali, no dia a dia dos debates técnicos e políticos, que a democracia ganha vida, que a sociedade é ouvida e que o parlamento cumpre, de fato, a missão de legislar e fiscalizar em nome do povo brasileiro.